Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Em dezembro de 2022, 25 homens, liderados pelo príncipe Heinrich de Reuss, foram presos na Alemanha. Seu crime: eles se preparavam para invadir o parlamento e derrubar a república. E é essa história que veremos hoje. Heinrich XIII Reuss nasceu em Hesse, na Alemanha, em 4 de dezembro de 1951. Sendo filho do príncipe Heinrich I e da duquesa Wodzislawa de Mecklenburg, Sua Alteza é membro da tradicional Casa Principesca de Reuss. Tendo origem na nobreza, sua família remonta ao século XII, quando foi soberana do Condado de Reuss, parte do Sacro Império Romano Germânico. Desde então, essa região cresceu e os nobres ganharam importância política. Com isso, o lugar teve seu auge quando acabou dividido e elevado à realeza. Primeiro em 1778 com o Principado de Reuss-Grace e depois em 1806 com o Principado de Reuss-Gera. Porém, nada é para sempre. E em 1919, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, seguida pelo declínio da monarquia alemã, esses príncipes soberanos foram forçados a abdicar e seus antigos domínios foram reunidos no que viria a formar o atual estado da Turíngia. Com o fim do Império, a República de Weimar criou uma nova constituição para o país e aboliu os direitos da nobreza. Assim, a família de Heinrich ficou privada das antigas regalias, e hoje ele é um empresário particular. Mas apesar de não possuir os antigos privilégios, Sua Alteza é conhecido por suas fortes opiniões políticas, como a que organizações secretas impuseram a Primeira Guerra ao Kaiser para destruir seu país, e que a atual Alemanha é uma farsa, um estado vassalo de interesses internacionais. O movimento Reichsbürger é a união de vários grupos insatisfeitos com a política alemã, rejeitando a República Federal, negando sua legitimidade e não respeitando a autoridade do governo que seria imposto ao povo, e por isso deveria ser derrubado. E um desses grupos é o Patriotische Union, a União Patriótica. Sendo dos mais ativos politicamente, possui nomes de vários setores da sociedade em suas fileiras. Isso vai desde ex-membros do KSK, o Comando de Forças Especiais, como Rüdiger von Pescatore, passando por políticos, como a juíza por Berlim e ex-deputada federal Malsak Finkelmann, e chegando até aristocratas, como o próprio príncipe Heinrich. O Ministério Público alemão apontou a forte rejeição às instituições liberais, democráticas, republicanas como grande incentivo dos acusados, que estavam prontos para derrubá-las, inclusive com o uso da força. Por isso, há tempos, os cidadãos do Reich são monitorados pela polícia. Em abril de 2022, 4 membros do grupo Vereinten Patrioten foram presos após a polícia interceptar seus planos de sequestrar o ministro da Saúde, Karl Lauterbach. A captura seria o primeiro passo para um levante que foi impedido, mas o caso não parou por aí. Foi descoberto que esse grupo era próximo ao príncipe Reuss, famoso por defender os ideais dos cidadãos do Reich. Em discursos públicos, Sua Alteza afirmava que a nobreza alemã foi destruída por aproveitadores, como a família Rothschild, e que a Lei Básica da República é um instrumento de repressão usado pelos aliados, que ainda governam o país, e que o povo é tratado como coisa atualmente. Isso era diferente no Império, por isso deve ser restaurado para dar-nos uma Constituição novamente. Desde então, Heinrich, recebendo o pseudônimo de Krone, ou Coroa, virou alvo do Escritório de Proteção à Constituição de Hesse e do próprio BKA, a Polícia Federal Alemã, que passou a seguir o príncipe. E foi aí que a situação ficou tensa. A investigação descobriu que Sua Alteza e von Pescatore eram líderes de uma avançada operação revolucionária, onde Reuss chefiava um comitê político paralelo, chamado de Der Rat, que visava um golpe de Estado para libertar a Alemanha. Dividida em departamentos como Justiça, Defesa e Relações Exteriores, após o golpe, o Der Rat, ou o Conselho, formaria um governo provisório, restaurando o sistema político do Império Alemão e aclamando Heinrich, de 71 anos, como o novo Kaiser.
Segundo a inteligência alemã, os revolucionários montaram uma equipe estratégica para a tomada de poder, criando uma equipe de comunicação e de TI à prova de bugs, bem como empresas de segurança, militarmente organizadas e armadas. Usando de seus contatos, membros do dito Departamento de Defesa exploraram quartéis das Forças Armadas em Hesse, Baden-Württemberg e Baviera, agariando membros, equipamentos e até os projetando como futuros quartéis generais. A ideia era montar 286 empresas de segurança, formadas por ex-militares espalhadas por todo o país. Medidas concretas para isso ocorreram em estados como a Saxônia e a Turíngia. No futuro, era um ideal do príncipe Heuss formar um novo exército a partir delas. A base do levante era, no chamado Dia X, o exército paralelo invadiria o Bundestag, o parlamento alemão, sequestrariam parlamentares e dariam um sinal positivo, via rádio, para ataques às redes de energia, para gerar apagões e provocar tumultos a nível nacional. O foco era provocar uma guerra civil, pois acreditavam que essa ação lhes garantiria o apoio de setores insatisfeitos da sociedade civil, militar e política, coisa que levaria à derrubada do governo do chanceler Olaf Scholz, permitindo a tomada de poder. Em uma ligação grampeada, datada de 25 de setembro, Heuss afirmou que os eventos estavam próximos. Já em novembro, em outra gravação foi discutido o momento do golpe. Sua Alteza pediu calma, mas seus aliados exigiram ações imediatas. No mesmo mês, segundo Mário Tsaja, do partido União Democrata Cristã, a segurança do Bundestag foi reforçada, tendo barricadas sido preparadas e a polícia parlamentar mobilizada para reagir a uma invasão do palácio. De imediato, o BKA, junto a vários escritórios estaduais de investigação, iniciaram uma operação conjunta em larga escala, já que apesar da data do evento ainda não ser clara, os planos para o golpe estavam extremamente avançados. Em 7 de dezembro, o Ministério Público Federal realizou uma batida contra 52 suspeitos, na que foi a maior operação da história da República. 5.000 policiais foram envolvidos, incluindo 1.500 homens das forças especiais. A polícia confiscou armas, coletes à prova de bala e capacetes, fora telefones via satélite e munições, incluindo dos estoques das Forças Armadas. Fora isso, 400 mil euros em dinheiro e barras de ouro avaliadas em mais de 6 milhões de euros estavam em posse dos acusados. Era o fim da tentativa de retorno do Império Alemão. Em 7 de dezembro de 2022, acusados de arquitetar um golpe de Estado no país, 25 homens foram presos, incluindo o príncipe Heinrich, que estava em sua residência. Mas a história não parou por aí. A Rússia poderia estar envolvida na revolução. Foi divulgado que pouco antes, presumidamente para receber apoio, Heuss procurou o governo russo via sua embaixada em Berlim. Isso porque o novo Reich poderia cooperar politicamente com Moscou. Entretanto, posteriormente, a embaixada negou qualquer envolvimento. Por fim, o pesquisador Miro Dietrich afirmou que o movimento não foi o primeiro a tentar um levante, mas alertou que o grupo era o maior, mais avançado no planejamento e mais preparado militarmente. Apesar de apoiarem a aclamação de Heinrich, Sua Alteza não é o herdeiro da coroa alemã, posição que pertence a Georg Friedrich von Hohenzollern, trineto de Guilherme II, o último Kaiser alemão. Na verdade, nem chefe do clã Heuss ele é, já que seu primo, Heinrich XIV, detém esse direito. Detalhe, após essa tentativa de golpe, ele disse que Heuss foi uma tragédia que manchou para sempre o legado da família. Mas essa não foi a primeira vez em que um príncipe participa de um levante contra o sistema. Em 1937, um membro da família imperial brasileira esteve na invasão do Palácio do Catete, em um levante contra Getúlio Vargas. Mas isso é história para outro vídeo.